Olá, bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os segredos da mente milionária. Bom, muitos educadores financeiros recomendam a leitura desse livro, mas eu gostaria de fazer um porém. Eu não acho que esse deve ser um dos primeiros livros que você deva ler, tá? Eu acho que tem outros livros, por exemplo, do Gustavo Cerbasi, que são mais. A leitura é mais fluida, a linguagem é simples, eu acho que eles são mais agradáveis, assim, para quem não tem o hábito da leitura muito firme. Esse aqui, ele tem. É um livro bem profundo, assim, ele te leva a vários insights, assim, várias reflexões, assim, a questão da infância, mexe com a como coisas psicológicas. Ele é muito bom, eu recomendo a leitura. Eu só acho que às vezes tu pode trancar por algum motivo e acabar não terminando o livro, tá? Eu tinha pensado em fazer tipo um clube do livro, assim, que eu fosse fazer o resumo do livro, mas conforme eu fui lendo o livro, eu vi que esse livro aqui especificamente, eu vi que isso não ia funcionar, porque esse livro não é dividido em capítulos, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, o autor ele tenta fazer uma desconstrução de alguns pensamentos limitantes que tu possa ter agregado ao longo da vida. E na segunda parte, ele faz como se fosse uma reprogramação mental para que tu ajuste os teus pensamentos a uma mentalidade que ele chama de mentalidade milionária. Tá, então como é que eu pensei em fazer? Eu pensei na gente conversar sobre a primeira parte nesse vídeo aqui, e aí eu vou apresentar a parte da desconstrução que ele fala, e depois a parte da construção que ele faz em 16, se não me engano, é, pensamentos. Eu pensei em, ao longo dos meus vídeos, ao final, vou liberar um, porque senão o vídeo fica muito longo e muito maçante. Eu particularmente não gosto de vídeo muito longo, assim, de gravar vídeos muito longos, né? Longos. Então eu pensei assim, espero que vocês gostem e curtem. Falando em curtidas, eu gostaria já de pedir para vocês, eu sei que eu tenho bastante, tá crescendo o número de visualizações, mas eu gostaria de pedir para vocês não esquecerem de deixar o like, porque isso nos ajuda muito aqui no canal. Eu entendo que isso me faz produzir mais vídeos, significa para mim que vocês estão gostando do que está sendo feito. E eu estou começando, então, por favor, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você tem alguma sugestão de algum vídeo, de algum assunto que você quer que eu trate, alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Eu vou tentar trazer para vocês, apesar de não ser educadora financeira, eu sou muito apaixonada pela matéria e gosto muito de conversar com vocês. Então, é isso. Bom, o livro, como eu expliquei, ele é dividido em duas partes, tá? Ele começa falando da experiência que ele teve, tá? Da vida dele, em que ele era bem sucedido nos negócios, ganhava muito dinheiro e depois perdia tudo. E isso era meio cíclico na vida dele, até que um amigo do pai dele falou uma coisa que mexeu com ele, disse assim, tu não dá certo, tu não vira milionário simplesmente porque tu não sabe de alguma coisa que os milionários sabem. E aquilo ficou na mente dele, ele começou a estudar o que os milionários tinham em comum, né? E aí ele começou a ver que existiam traços na vida dele, existiam pensamentos e hábitos na vida dele que não era a forma como os milionários viviam. E ele começou a trabalhar isso e começou a dar palestras e fazer uma metodologia toda e escrever o livro, tá? Ele trabalha também a questão dos pensamentos, tá? Porque quando ele fala em mentalidade, ele fala na mente mesmo, naquilo que está na sua mente. E ele faz uma relação de pensamentos e da forma como o teu cérebro trabalha a questão do dinheiro. Como às vezes a gente sente culpa, como às vezes a gente acha que não é merecedor ou que acha errado ter dinheiro. Ele começa a trabalhar isso
e dizer que a gente tem que mudar isso, né? Para a gente poder realmente ter o dinheiro. Esse livro é cheio de frases, assim, pensamentos de riqueza, que ele chama, que são citações muito boas, assim, muito interessantes. Eu vou citar algumas. Ele também faz uma analogia, e eu desenhei aqui, vocês não reparem, né? Eu sou do papel. Ele faz uma analogia muito, muito profunda que envolve várias coisas na nossa vida, assim, tu pode aplicar, não só a questão do dinheiro. Ele coloca assim: imagine que você é uma árvore e que essa árvore é a tua vida. E os frutos da árvore, elas são os teus resultados. E às vezes você quer resultados diferentes, ou você quer mais resultados, mais frutos, né? Vamos pensar que o fruto é pequeno, ou tu tem pouco fruto. E aí ele coloca que o problema, tem muita gente que quer tratar o fruto, mas o problema tá na raiz. E todo mundo que planta sabe disso, que às vezes você vai plantar e às vezes a flor cai antes de formar o fruto, que às vezes você não produz muitas flores, as flores produzem o fruto, né? Você sabe que você tem que colocar o adubo, e o adubo não, você não coloca o adubo na árvore, você coloca o adubo aqui na raiz do solo, na raiz que está no solo, né? Então, eu achei isso muito profundo. Isso serve para qualquer coisa que você, qualquer objetivo que você queira na vida, não só a questão não só a questão do dinheiro. Você pode trabalhar isso, sei lá, perder peso, mudar algum hábito na sua vida. Ele faz uma citação assim muito profunda que diz assim: o que está embaixo da terra cria o que está em cima dela. E é uma grande verdade, assim. Muitas vezes a gente foca só ao que é visível aos olhos e não consegue olhar para dentro da gente e entender o que que levou aquilo, né? Ele trabalha também um quadrante que ele chama de princípio de riqueza, que é isso aqui. Gente, desculpa, meus desenhos, tá? É que na realidade eu já tinha gravado esse vídeo, só que eu gravei num jeito num formato diferente, né? Eu gravei tipo de pé, e aí pra eu deitar eu ia ter que editar o vídeo todo, então eu tô regravando o vídeo na realidade. Eu vou aprender, é que eu tô começando, eu vou aprender melhor. Tá. Então ele trabalha ele divide em 4 quadrantes e ele diz assim: esse F aqui é o mundo físico. E esse mundo físico, ele é consequência de 3 outros quadrantes, que seria o mundo espiritual, o mundo mental seria o mundo emocional, que seria as emoções, né? Então, o físico é aquilo que tu vê, mas por trás do físico, o físico é consequência desses 3. Então, às vezes você tem um problema nas suas emoções, ou na sua mentalidade, ou mesmo na tua vida espiritual, e isso acaba transparecendo, demonstrando no mundo físico. Ele diz que o mundo físico é a impressão dos outros 3. Ele até coloca um exemplo assim que, quando você manda imprimir do seu computador, sai o que está no documento. E aí, às vezes, você quer mudar o que sai na impressão sem mudar o arquivo no computador. Você quer resolver o problema só na impressora. E o problema está, na realidade, no documento, assim, que você está imprimindo. Então, para você consertar alguma coisa no mundo físico, você tem que vir para cá, pro quadrante que tem o problema e consertar o quadrante que está com o problema, entendeu? Digamos, o problema do mundo físico é que o mundo físico é o resultado do que está nos outros quadrantes. Então, se eu preciso editar o que está no físico, eu tenho que mexer nesses quadrantes aqui. E isso é muito profundo. Ele coloca que dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, dança é resultado, o seu peso é resultado, que aí resultado seria o fruto, né? Então, se você quer mudar alguma coisa, no sentido de causa e efeito, tu tem que mudar essa parte do interior primeiro, para isso poder sair para o exterior, se manifestar para o exterior. É por isso que eu falo que esse livro realmente ele é muito profundo. Logo depois, ele apresenta um modelo financeiro de uma pessoa. E isso é muito bacana.
Aí depois ele apresenta esse desenho aqui. O que que significa isso? Ele diz assim, ó, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. E aí a gente pensa, da onde vêm os nossos pensamentos? De uma programação passada. Se nós conseguirmos mudar a programação, nós conseguimos mudar o resultado. É por isso que eu falo da desconstrução, entendeu? Ele vai começando a trabalhar questões mais profundas. Quando ele fala em, por exemplo, assim, a mudar a sua programação, a programação verbal, ele questiona o que você via quando você era criança? O que você ouvia quando você era criança em relação a dinheiro, por exemplo? Que episódios específicos, assim, que experiências você teve quando criança? Qual foi a influência que você teve, assim, os seus pais, os seus tios, os seus avós, como é que eles lidavam com o dinheiro? O que você ouvia a respeito de dinheiro? Era uma imagem positiva ou era uma imagem negativa? O seu conceito de ambição, por exemplo, na sua família era algo positivo ter ambição ou eles ficavam colocando que, não, pessoas ambiciosas são más, são egoístas, eu não devo ter ambição na vida, eu tenho que me acomodar com isso mesmo, eu vou ser pobre o resto da vida. É isso que a gente tem que começar a pensar e se lembrar. E esse livro aqui tem vários exercícios, assim, que você realmente tem que pegar papel e caneta e escrever. É por isso que eu falo que ele não é um livro tão tranquilo de ler quanto alguns outros, né? Ele te coloca um exercício mesmo de tentar identificar esses modelos negativos de pensamentos e escrever isso como um processo para desconstrução mesmo. Ele coloca também 4 elementos para realizar essa desconstrução. A consciência, o entendimento, a dissociação e o recondicionamento. Então, o que é essa consciência, né? Tu precisa se conhecer, tu precisa trazer a consciência, tu precisa te lembrar. E esse é o momento, assim, que você senta, pega um papel e uma caneta, de preferência num lugar que você esteja confortável, e começa a pensar na sua infância, a se lembrar disso e a escrever no papel todas as frases que você se lembra a respeito de dinheiro, por exemplo. A partir do momento que você se lembra, você começa a tentar entender a correlação do passado com a correlação que tu tem hoje, para ver se você não está criando os mesmos hábitos ou recriando as mesmas frases, entrando num círculo vicioso, entende? Isso é o processo de compreensão. É o entender que aquilo ali não é meu, ele é fruto de um passado. Não, na realidade, aí você entra na dissociação, que é o quê? É compreender que eu penso assim porque aquilo foi plantado lá. Aquilo não é meu, entende? Aquilo foi plantado e está dentro de ti, mas ele não é teu. E aí entra no recondicionamento de alterar isso, porque na dissociação você tem a opção de, ok, entender que aquilo não é teu, e aí aceitar se você quer manter aquilo dentro de si, ou se não, olha, eu penso assim, eu penso assim porque minha mãe colocou isso, porque eu via meus avós vivendo aquilo, mas eu não quero isso para mim. Então, é entender, aceitar, mas tu se recondicionar preenchendo esses pensamentos com outros pensamentos, entende? Preenchendo esse espaço com pensamentos que vão rebater essa história. E o recondicionamento ele é feito na segunda parte do livro, com os segredos da mente milionária. Mas antes disso, você precisa fazer todo esse trabalho de entrar dentro de si, de refletir, de visitar o teu passado, de visitar dentro de ti, para chegar na parte da consciência, para entender, para conseguir desassociar no sentido do que é teu, o que não é, para depois conseguir recondicionar. Não pula fases, não lê só a segunda parte do Segredos da Mente Milionária, porque não é assim, isso é um processo.
E isso é bem interessante até quem tiver a oportunidade de trabalhar isso em terapia. Eu acho que, assim, é super válido e com certeza vai fazer um processo muito melhor, né? Eu tive os meus insights, eu lembrava da minha mãe dizendo, você acha que dinheiro meu dinheiro é capim, que dinheiro não nasce árvore, que quem ama o dinheiro não vai pro céu. É, e eu tive os meus insights a respeito de dinheiro, né? É, confesso para vocês que entendi algumas coisas e hoje eu entendo um pouco melhor porque que eu compro assim, da forma como eu compro, às vezes sem pensar muito, né? Querendo compensar algumas coisas. E eu convido todos vocês a fazer esse mergulho aí. Se você quiser deixar aqui no comentário alguma frase que você ouvia quando era criança para compartilhar, para que as outras pessoas se sintam acolhidas, né? Porque eu acho que todos nós tivemos modelos financeiros, né? Que por muitos anos ser pessoas milionárias era algo inatingível, né? Que as pessoas não pensavam ser possível. E hoje em dia a gente busca e a gente acredita que pode ser, né? Então, eu quero deixar para finalizar esse vídeo, que já está longo dos meus padrões, eu vou entrar com vocês com o primeiro segredo da mente milionária, para encerrar esse vídeo. Eu vou ler aqui com vocês. Diz assim: as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Então ele trabalha muito a questão do vitimismo, tá? Da questão de que as coisas acontecem na minha vida e eu coloco a culpa nos outros. E nunca assumo as responsabilidades dos meus erros ou mesmo da minha participação naquela situação. E essa é uma postura do que ele chama de mentalidade de pobre. Porque o rico, quando ele coloca assim, a mentalidade, né? Porque assim, quando alguém de mente milionária, ela comete um erro, ela assume o erro, aprende o erro e bola pra frente, como a gente diz por aí. E muitas pessoas ficam presas naquele erro e não têm a capacidade de assumir a responsabilidade ou o papel, o protagonismo, né? O protagonismo deles no erro. E aí isso limita e até tranca a evolução deles. Por isso que ele coloca que o primeiro segredo da riqueza, da mentalidade da riqueza, seria isso. Seria assumir o seu papel da culpa saindo desse vitimismo, né? E aí ele coloca também um exercício muito bacana ao final desse segredo. Ele sugere que você pegue um papel e todos os dias escreva uma coisa boa e uma coisa ruim e que você faça uma autocrítica de qual foi, o que você fez para gerar a coisa boa e o que você fez para gerar a coisa ruim. E se foi com outras pessoas, qual foi o seu papel nessa situação. Esse exercício vai fazer você compreender a sua responsabilidade, o seu papel, tanto na coisa boa, para você repetir, quanto na coisa ruim, para você não fazer mais. Isso gera o aprendizado. Você assume a responsabilidade por aquilo que aconteceu e procura não repetir. Esse foi a nossa conversa sobre os segredos da mente milionária. Eu espero que você tenha gostado e novamente eu peço, deixe seu like, seu comentário e até a próxima. Bye, bye!